Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no item de a seção de set e definindo o set primitivo. Então, conforme nós vimos já no vídeo anterior, os sets primitivos são os primeiros sets que nós temos no nosso modelo. São sets que não dependem de outro set. Então, no modelo de transporte, um set primitivo pode ser considerado tanto a origem quanto o destino, porque são os primeiros sets. Os sets derivados são justamente os arcos que existem entre a origem e o destino. Mas nesse vídeo nós vamos ver somente os sets primitivos. Então vamos lá. Para definir um set primitivo, você tem três coisas. Você tem o nome do seu set. Depois você pode informar quais são os membros desse set. Ou seja, se você tem caminhões, você vai informar os membros são o caminhão 1, caminhão 2, caminhão 3, caminhão 4. Se você tem um modelo de transporte, os membros são a origem 1, a origem 2, a origem 3, a origem 4. E além disso, você tem os atributos. Os atributos são as características que existem sobre aquele membro. Então, se você tem caminhão como um membro, um atributo pode ser a capacidade. Pode ser quantas viagens aquele caminhão pode fazer no dia, certo? Então, você tem duas opções de informar os seus sets. Você pode informar ele de forma explícita e de forma implícita. A forma explícita, como o nome já diz, você tem que escrever manualmente todos os membros que são daquele set. Então, no modelo anterior que nós vimos da empresa de wireless, ela tem lá os armazéns. Então, ela tem do armazém 1 ao armazém 6. Nesse modelo aqui, está da maneira explícita. Por quê? Porque ele informa que tem o armazém 1, ele informa que tem o armazém 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Agora, se ele quisesse fazer da maneira implícita, como ele faria? Ele simplesmente colocaria warehouse barra W1, 2 pontos, W6, barra, 2 pontos e capacity, e ponto e vírgula. Ou seja, ele substituiria tudo isso daqui por 2 pontos. Porque implicitamente, quando você coloca 2 pontos, o Lingo automaticamente vai criar os itens que estão faltando. Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Ou seja, o formato para adicionar os membros de uma implícito. Então, se você colocar 1, 2 pontos e outro número, como por exemplo 1, 2 pontos e 5, ele automaticamente vai criar o 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa funciona com letras. Se você colocar de A, 2 pontos, G, ele vai criar o A, B, C, D, E, F, G. Se você colocar caminhão 3, 2 pontos, caminhão 204, aí ele vai começar do 3 e vai ir até o 204. Então, observe que aqui ele não vai criar nem o caminhão 1, nem o caminhão 2. O interessante é que ele funciona também com os dias da semana. É em inglês, lógico. Então, você coloca o primeiro dia, 2 pontos, o último dia, e ele vai criar para você. Funciona com mês? Funciona com mês também. Então, você coloca o mês de início, 2 pontos, o mês final. As 3 primeiras letras em inglês. Funciona com mês e ano? Funciona com mês e ano também. Então, você coloca o mês e ano em inglês, 2 pontos, o mês e o ano em inglês. E aí ele vai gerar o set. Então, você tem a opção de colocar assim manualmente, mas você pode colocar dessa maneira implícita. Então, aqui nós temos o set explícito e aqui o set implícito. Aqui, então, ele detalha exatamente o que nós vimos aqui nessa tabela. Além disso, você tem duas opções. Você pode informar os membros dos seus sets, tanto na parte dos sets, tanto na seção do set, quanto na seção da data. Então, como que funciona? Observe. Aqui, nós informamos, aqui está meio e meio. Por quê? Porque nós temos aqui a nossa seção dos sets. Eu informo que vai do 1 até um número. E esse número eu falo que é o número 6 na seção de data. Então, eu poderia sim vir aqui e já ter colocado o número 6, mas eu optei por colocar isso na seção de data.
Por quê? Porque eu poderia substituir essa seção de data e colocar exatamente o que está aqui, ó, de 1 a 6. Então, recapitulando, vamos ver aqui esse nosso set, esse é um set completo que estaria na seção de set. Então, ele tem o nome daquele set, os membros, que vai de 1 a 6, e os atributos, ou seja, vai ter o atributo de capacidade, de localização e de docks. Então, esse aqui você faria todo ele na seção de set, mas você pode também separar. Então, você pode fazer da seguinte maneira, você pode colocar somente o seu set, e aí falar que existe o set de armazém e ele tem um atributo de capacidade. E os membros você coloca na seção de data. Então, você vai colocar aqui de forma explícita, aqui no exemplo, de forma explícita, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo ele colocou de maneira implícita. Observe que ele nem precisava ter criado esse daqui. Ele poderia ter colocado já o 6 direto aqui na parte que está selecionada. Então, você tem diversas maneiras de informar os seus sets. Por que algumas pessoas preferem indicar os membros do set no data? Porque os membros do set são, de certa forma, as informações que você tem no seu modelo. Logo, as pessoas costumam colocar no data. Tem gente que prefere colocar no set. Eu, particularmente, normalmente, integro o meu modelo no Lingo com arquivo externo do Excel. Então, ele já puxa automaticamente essas informações do Excel. Então, na realidade, é questão de gosto onde você vai colocar os seus membros dos seus sets. Pode ser tanto no set, pode ser na data, ou pode puxar de um arquivo externo. Bom, então nesse vídeo nós vimos como que são os sets primitivos. No próximo vídeo nós vamos ver como são os sets derivados e outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!